Olá, meninos. Boa noite. Então, vamos na nossa primeira aula de limnologia, tá certo? Como eu falei para vocês na nossa aula síncrona da semana passada, a gente não deve dizer que limnologia é a ciência que estuda a qualidade de água, mas é a ciência que estuda a água doce, né? As águas continentais, independentemente de suas origens, dimensões e concentrações salinas. Como também a gente já conversou na aula passada sobre a questão das concentrações salinas. Nós vimos que, por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos uma série de corpos d'água que são salinizados. E daí nós discutimos na primeira aula por que é que esses corpos d'água são salinizados, né? E por que eles são salinizados? Vocês se lembram da nossa discussão na primeira aula? A gente falou que aqui nós temos duas variáveis que faz com que esses corpos d'água tenham água salinizada. Qual é a primeira variável? É a questão de chuvas. Nós temos poucas chuvas e nós temos, por isso a gente chama de déficit hídrico. E também nós temos uma evaporação bastante acentuada, né? Por conta das altas temperaturas. Então, nós temos essas duas variáveis que favorecem a evaporação da água e aí você tem a concentração de sais. Sais que existem naturalmente na água, tá? Por conta das características também do solo, né? E das rochas que podem estar presentes nesses corpos d'água. Então, nós podemos estudar limnologia é o estudo de água doce, oceanografia é o estudo de água salgada. Mas nós podemos ter corpos d'água no Nordeste cujas características são muito parecidas com as águas do mar, por exemplo, né? Nós temos concentrações salinas bastante elevadas aqui no Nordeste, de lagoas, de lagos, tá certo? Então, mesmo que essas águas sejam salgadas, nós estudamos, tá bom? Dentro de limnologia. Então veja que a gente estuda todos os tipos de corpos de água, desde que eles sejam continentais, tá? Mesmo que eles sejam salgados. Mas a água do mar, quem faz esse estudo não é a limnologia, mas sim a oceanografia. Porque vocês sabem que a água do mar é diferente da água doce. Nós temos as águas doces salgadas, a principal diferença entre elas é a densidade, certo? Então, os exemplos que a gente tem disso que nós vamos estudar nesse curso, né? Os lagos, as lagunas, os açudes, as lagoas, as represas, os rios, riachos, áreas alagadas, águas subterrâneas, ambientes aquáticos temporários, nascentes, fitotelmos e estuários. O que seriam ambientes aquáticos temporários ou intermitentes? Também falei na primeira aula. Que, por exemplo, aqui, um único corpo d'água perene, ou seja, aquele corpo d'água que não seca, é o Rio São Francisco, né? Todos os outros corpos d'água que estão presentes nessa região do semiárido são ambientes aquáticos temporários ou intermitentes. Ou seja, esses corpos d'água, eles tendem a secar na época da seca. E na época da chuva, eles tendem a ficar com água. Por isso são chamados de corpos de água intermitentes. Ah, professor, então esses corpos d'água não terão peixes, não terão plantas aquáticas? Terão. Eles terão sim esses peixes, aves, insetos, tudo que compõe aquele ambiente. Só que esses organismos eles terão que ser extremamente adaptados a esses pulsos de inundação, né? Porque vai ficar seco num determinado período, né? Que são 9 meses aqui no semiárido, aproximadamente, e os outros 4 meses de cheia, que a gente diz que são as épocas da chuva. Mas chuva e seca aqui no Nordeste serão controlados por outros eventos. Quais são esses eventos? Laninha e El Ninho, que também a gente discutiu sobre isso na primeira aula, tá certo? O que são fitotelmos? Que eu citei aí para vocês, né? Que a limnologia também estuda. Se vocês observarem aquelas plantas bromélias, as bromeliáceas, que são aquelas plantas que parecem um abacaxi,
inclusive abacaxi é da família das bromeliáceas, vocês vão perceber que elas acumulam água quando chove. Quando elas acumulam água, você tem ali organismos que ficam ali presentes, anfíbios, por exemplo, né? Então também a limnologia estuda a qualidade dessa água que está acumulada nesses fitotelmos. E estuários, que são aqueles ambientes de transição, né? Chamados de ecótonos também, que a gente também discutiu na primeira aula. Se vocês se lembram, eu disse para vocês que os estuários são aqueles locais que estão disponíveis num determinado local a receber tanto água salgada como água doce. Então, todo o rio corre sentido ao mar, não é isso? Todo o rio desemboca no mar. Então, tem uma determinada área onde você vai ter o impacto tanto do mar como do rio, né? Que é uma área de transição, que é chamado de estuário. São locais, como todos os ecótonos, de grande biodiversidade e de endemicidade. O que é endemicidade? É quando você tem plantas e organismos que só ocorrem naquele local, né? Por que nós vamos ter uma alta endemicidade? Exatamente porque nesses locais você tem uma especificidade desses organismos, uma especificidade dessas plantas aquáticas, porque elas precisam suportar, né, a variação. Quando a maré sobe, você tem, adentrando nesses locais, mais água salgada do que água doce. Quando a maré baixa, você tem, então, entrando nesses locais, mais água doce, que vem do rio, do que água salgada. Lembra das tábuas de maré que a gente falou na primeira aula, e quando vocês aprenderam isso com os outros professores, quando vocês viajaram para Barra Grande, vocês viram lá que você tem a tábua de maré, que são 6 horas para a maré subir e 6 horas para vazar, né? A vazante e a enchente, não é assim? Pois então. Então, esses estuários, eles também estão submetidos a essas tábuas de maré, porque eles estão ali naquela interface rio-mar, tá bom? Então, os estuários, apesar de estarem próximos ao mar, e apesar de apresentarem águas salobras, ou seja, não é 100% doce nem 100% salgada, mas é uma água misturada, então a gente chama isso de água salobra. Então, apesar deles apresentarem água salobra, esses estuários são estudados por nós limnólogos, tá certo? Então, o objetivo desse nosso curso é abordar com maior ênfase os estudos realizados em lagos, planícies de inundação. As planícies de inundação também, elas também são chamadas de wetlands, né? Nós também falamos na primeira aula dessas planícies de inundação. Nós demos 2 exemplos de locais onde a gente tem planícies de inundação na primeira aula, se vocês se lembrarem. Nós falamos da Amazônia e nós falamos do Pantanal. Inclusive, a gente depois entrou na discussão das queimadas do Pantanal, e a gente foi levando essas conversas todas, né? Eram muitas coisas em pauta, né, naquele dia que a gente estava falando, e a gente acabou falando um pouco de outros assuntos, né? Que eu disse para vocês naquela primeira aula que toda vez que a gente desmata, a gente está diminuindo a quantidade de água no planeta, né? Porque um dos produtos da fotossíntese, né, que é a produção de água. Então, se eu estou desmatando, eu vou ter uma quantidade menor de produção de água. A gente falou da evapotranspiração, né? Daquela névoa que a gente consegue ver de evapotranspiração na Mata Atlântica, quando a gente está indo em sentido do ambiente marinho, né? Que a gente consegue ver aquela Mata Atlântica toda evaporando, que a gente acha que aquilo é uma névoa, né? Que a gente acha que é uma neblina e na verdade é evapotranspiração das plantas. Então, nós falamos dessas planícies de inundação, que também são chamadas de wetlands. Essas wetlands, gente, é um nome inglês, né? Que significa terras alagadas, né? Wetlands. Então são terras alagadas, tá certo? Nos Estados Unidos, essas wetlands são os charcos, né?
aqueles pântanos que existem nos Estados Unidos, tá certo? Que são áreas que alagam ou não alagam, vai depender também de chuva e de seca, né? E por isso eles possuem uma característica muito peculiar, né? E eles são naturais. Então eu tenho wetlands naturais e eu também, o homem, ao longo do tempo, tentou imitar essas wetlands naturais e transformar essas wetlands em wetlands artificiais, tá certo? Nós vamos falar um pouco de wetlands artificiais no decorrer do curso, que é quando você tem uma zona de raízes, né, que você pode, plantas aquáticas ou não aquáticas, ou não totalmente aquáticas, que nós podemos usar como uma forma de fazer o mesmo trabalho que esses locais, né, fazem no globo terrestre, que são essas wetlands. Essas wetlands são extremamente importantes, são berçários de vários organismos, né? Produção de enxofre, entre outras características que a gente vai ver. Inclusive, essas wetlands, elas foram, como elas eram locais alagados, ricos em matéria orgânica, geralmente a água era muito escura, né? Era preta e tinha um cheiro peculiar, né? Produção de metano, por conta da decomposição dessa matéria orgânica. Durante muitos anos, né? Antigamente, se achavam que esses pântanos eram ambientes ruins, né? Que não tinha importância, que não tinha biodiversidade, e eles foram destruídos nos Estados Unidos, né? E hoje, né, algumas décadas para cá, eles observaram como essas áreas eram extremamente importantes. E hoje eles tentam recuperar essas áreas que ao longo da história foi considerado como áreas extremamente desimportantes e feias, por conta das características dela. Eu costumo comparar, uma comparação bem grosseira, mas é uma comparação parecida, as wetlands com o mangue, né? O mangue é uma região também bem peculiar, que ocorre em ambientes de intersecção, né? Como os estuários, tá certo? E eles também são considerados áreas ecótonos, certo? Com uma importância absurda para a biodiversidade, e também com alta endemicidade, para poder suportar ali aquele local extremamente encharcado. Ele também tem eu comparo porque ele também tem um aspecto que não é muito bonito na visão de algumas pessoas, né? Ele produz um cheiro diferente por causa da produção de enxofre, metano. Então, nós comparamos as wetlands, os pântanos dos Estados Unidos ao nosso mangue aqui no Brasil. Todos esses ambientes aquáticos são estudados dentro de limnologia, tá certo? As represas, que são corpos d'água artificiais, também são estudados por nós da limnologia. Um exemplo de represa aqui bem perto da gente em Petrolina é o Sobradinho, né? Que é o lago da Chesf, que produz energia, controla enchente, tem um aspecto também de pesca, né? Então, o Lago de Sobradinho, que já foi considerado um dos maiores lagos do mundo, né? E o maior lago da América Latina. Então, também são estudados, essas represas também são estudadas dentro de limnologia, tá? E os aspectos bióticos e abióticos, que são relacionados a ambientes lóticos e lênticos, né? Então, o que são ambientes lóticos e lênticos e o que são aspectos bióticos e abióticos? Biótico é tudo aquilo que tem vida, né? Então, a gente vai estudar, como eu falei na primeira aula para vocês, limnologia, não é só a química da água, não é só a qualidade da água, né? Não é só eu pegar uma amostra de água, fazer análise e eu tenho lá o pH, condutividade, temperatura, não é isso que é limnologia. A limnologia, né, aproveita essas características, né, essas informações dessas características da água para definir uma série de teorias, né? E todo estudo limnológico precisa ter o aspecto biótico, senão ele fica um trabalho incompleto, que a gente diz, né? Então os aspectos bióticos são muito importantes. Dentro da limnologia, os aspectos bióticos estão as macrófitas, que são as plantas aquáticas, que a gente conhece como baronesa, né, que a gente vê aqui no Rio São Francisco, mas não existe só essa, né, nós temos uma série de espécies de plantas aquáticas, cada uma, inclusive,
são adaptadas a um ambiente de uma determinada forma, de modo que eu posso usá-las como indicadoras de qualidade do ambiente. Nós temos peixes, que são ambientes bióticos, são estudados dentro de limnologia. Nós temos o fitoplâncton, que são as algas, as microalgas, que a gente não consegue visualizar a olho nu, mas que fazem parte, né? E são extremamente importantes e muito estudados dentro de limnologia. O perifíton, que é um tipo de fitoplâncton que fica aderido às raízes das plantas, né, num substrato, também é uma comunidade muito específica, né, com um papel importante sendo desenvolvido nesses ambientes onde eles estão presentes. Nós também vamos estudar. Também são indicadores de qualidade do local, qualidade da água, né? E temos também o zooplâncton, né? Nós temos o fitoplâncton e o zooplâncton, que aí já são, o zoo já é considerado os animais, né? Na parte de animal. E tanto o fitoplâncton como o zooplâncton formam o plâncton, né? Então o plâncton é formado por fito e zoo. Então são esses organismos que a limnologia vai estudar e vai utilizar das suas qualidades para poder definir se um ambiente está propício ou não, tá certo? O que são ambientes lóticos? Ambientes lóticos são ambientes que têm velocidade de corrente, não é aquela água parada, estagnada. Se tem uma velocidade de corrente, como acontece em rios e riachos, eu chamo de ambiente lótico. Se o ambiente for um ambiente parado, com água estagnada, eu chamo aquele ambiente de ambiente lêntico.